Na sociedade atual, ainda vemos casos em que o consentimento não é respeitado, mesmo com leis, direitos e instituições de justiça. E isso nos força a perguntar uma coisa: como seria isso num passado sem proteção alguma? Como aconteciam as uniões entre nossos ancestrais da pré-história, que viviam em bandos sem instituições formais de justiça? Quando pensamos nesses povos antigos, surge uma pergunta incômoda: as relações nasciam por vontade própria ou eram fruto da imposição do mais forte? Naquele tempo, havia algo que pudéssemos chamar de consentimento? Ou tudo girava em torno da força, do instinto e do poder? Outra dúvida: será que havia monogamia como nos tempos atuais? Ou a poligamia era o padrão? Durante muito tempo, imaginamos esses humanos como seres guiados apenas pelo impulso, quase como animais. Mas descobertas arqueológicas, isotópicas e genéticas recentes contam outra história, uma história de alianças, rituais, negociações e até alguns sinais claros de escolha individual. Neste vídeo, você vai mergulhar nas pistas deixadas pelos ossos, pelos ornamentos e pelo DNA para entender o que era consensual, o que foi imposição, o que era estratégia social e o que garantia a sobrevivência. E para entender se havia consentimento ou imposição nas uniões pré-históricas, primeiro precisamos entrar no funcionamento interno das pequenas tribos que existiam há dezenas de milhares de anos. Elas não eram caóticas nem desorganizadas. Muito pelo contrário, seguiam estruturas muito claras, definidas pela sobrevivência. A maioria dos grupos era composta por 20 e podia chegar até a 150 indivíduos, quase sempre organizados em torno de famílias estendidas. Dentro dessa estrutura, as decisões sobre uniões raramente eram individuais. Em muitas sociedades caçadoras-coletoras, que são o melhor espelho do que provavelmente existia no passado, o grupo tinha um papel central em definir quem se unia a quem. Isso não quer dizer ausência de escolha, mas significa que o desejo pessoal nunca foi o único fator. Os líderes influenciavam, as famílias negociavam, e as alianças entre grupos podiam determinar a união de duas pessoas. A sobrevivência era tão frágil na época que cada relacionamento também funcionava como uma estratégia. As principais eram fortalecer os laços, unir as famílias, gerar cooperação e garantir que as crianças tivessem proteção. E é aqui que surpreendemos muita gente. Apesar dessa organização rígida, evidências apontam que as mulheres tinham uma voz maior do que muitos imaginam. Estudos de DNA mostram que, ao longo de milhares de anos, as mulheres tendiam a migrar entre grupos, o que indica que elas tinham certo poder de recusar ou aceitar permanência em uma nova tribo. Isso não elimina os casos de imposição. É claro que eles existiam, mas mostra que o modelo não era baseado apenas na força bruta, como imaginamos de seres pré-históricos. Era uma mistura complexa de estratégia social, influência do grupo, papel do líder e momentos muito claros de escolha individual. Mas se o grupo tinha tanta força, como surgiam os padrões de preferência? E quem tinha acesso às parceiras mais desejadas? É isso que revela a próxima parte dessa história. Quando olhamos para os padrões de escolha entre nossos ancestrais, percebemos que a atração nunca foi aleatória. Mesmo sem linguagem escrita, sem cultura complexa e sem os conceitos modernos de beleza, existiam sim preferências claras dentro das tribos. As mulheres tendiam a buscar homens capazes de prover segurança, alimento e estabilidade social, não apenas força física. E isso faz sentido. Em um mundo onde a sobrevivência era brutal, um bom caçador, um homem cooperativo, estratégico e respeitado pelo grupo,
tinha muito mais valor do que alguém puramente agressivo. Da mesma forma, os homens procuravam companheiras que demonstrassem saúde, juventude e sinais de fertilidade. Padrões que até hoje aparecem em diversas culturas. Mas essas escolhas não aconteciam num vácuo. Existia disputa, existia competição e existia desigualdade. Homens com maior prestígio tinham mais facilidade para formar uniões, enquanto outros, menos valorizados, podiam ter acesso limitado a parceiras. Porém, ao contrário do que vemos em espécies altamente polígenas, como gorilas, o ser humano apresenta pouco dimorfismo sexual. Machos e fêmeas têm tamanhos parecidos. Isso é uma pista científica importante de que não havia haréns gigantes e nem dominação extrema como regra. A maioria dos grupos parece ter seguido um modelo flexível. Alguns líderes podiam ter mais de uma parceira, mas a maior parte das uniões era relativamente equilibrada. Ainda assim, a disputa existia e, às vezes, resultava em conflito. Registros arqueológicos mostram fraturas, marcas de combate e até mortes entre indivíduos jovens, com grandes indícios de brigas internas por status e parceiros. Mas mesmo nesses conflitos, a força não era a única via. Prestígio, reputação e capacidade de cooperar eram fatores decisivos. Esse equilíbrio entre desejo, estratégia e poder moldou profundamente as relações humanas. Mas a grande pergunta continua: até que ponto essas uniões eram consensuais? E onde começava a imposição? Essa resposta se torna mais clara quando analisamos as práticas sociais e os rituais das tribos antigas. E é isso que vamos ver agora. Quando analisamos diretamente o tema mais sensível, o limite entre consentimento e imposição, precisamos abandonar os mitos e olhar para o que a ciência realmente consegue reconstruir. Não existiam leis, mas existiam normas. Não existia polícia, mas existia pressão social. E, principalmente, existia algo crucial para a sobrevivência: cooperação. As tribos só continuavam vivas porque eram unidas. Violência constante dentro do próprio grupo enfraquecia a comunidade inteira, diminuía caçadores, colocava crianças em risco e reduzia as chances de sobrevivência. Isso significa que comportamentos abusivos provavelmente existiam, mas não eram a forma dominante de união. Em sociedades caçadoras-coletoras modernas, que funcionam como janelas para o passado, vemos mulheres com mobilidade, capacidade de recusar um parceiro e apoio coletivo para evitar imposições extremas. Em vários grupos, se uma mulher não queria permanecer com alguém, ela simplesmente voltava para a família de origem ou migrava para outra banda da tribo. A estrutura social frequentemente protegia essas decisões. Ao mesmo tempo, evidências arqueológicas indicam que conflitos aconteciam e que algumas uniões eram, sim, resultado de imposição ou coerção. O ser humano sempre teve potencial para a violência, e isso não surgiu na vida moderna. Mas a ciência deixa claro que a imposição não era o modelo geral, e sim exceções ligadas a contextos de tensão, disputa de liderança ou situações específicas. A maior parte das uniões parece ter sido construída em torno de acordos do grupo, preferências individuais, alianças familiares e estratégias mútuas de sobrevivência. Não eram casamentos românticos, mas também não eram relações puramente baseadas em força. Eram arranjos complexos onde o desejo convivia com a necessidade, a escolha convivia com o coletivo e a cultura nascente moldava cada decisão. Mas existe um cenário em que a imposição aparece com mais força, e esse cenário surge quando falamos de confrontos entre tribos. E é aí que a arqueologia,
revela uma das partes mais difíceis dessa história. Quando duas tribos entravam em confronto na pré-história, o resultado raramente era simples. Diferente das histórias romantizadas, a guerra entre grupos humanos era, na maioria das vezes, pequena, rápida e extremamente arriscada para todos os lados. Mas mesmo sendo rara, ela acontecia. E é justamente nesses cenários que surgem algumas das evidências mais claras sobre imposição. Estudos de DNA mostram que ao longo de dezenas de milhares de anos, houve episódios em que guerreiros vitoriosos eliminaram parte dos homens do grupo derrotado e integraram mulheres e crianças à própria tribo. Não era um padrão constante, longe disso, mas acontecia em momentos de extremo conflito. Em sítios arqueológicos como o de Talheim, na Alemanha, e Nataruk, no Quênia, foram encontrados esqueletos que sugerem ataques violentos entre grupos. Embora não possamos afirmar todos os detalhes, muitos pesquisadores interpretam esses eventos como disputas por território, recursos ou vingança ancestral. Nesses casos específicos, é possível que mulheres tenham sido capturadas e incorporadas ao grupo vencedor, tanto como forma de aumentar o número de membros, quanto para garantir descendência. Mas é crucial entender o contexto. Isso não era o modelo normal do dia a dia. Era consequência de crises, rivalidades antigas, escassez e tensão extrema. A maior parte das relações humanas, mesmo entre tribos diferentes, seguia outro caminho: trocas, alianças e migração voluntária. A ideia de que toda união na pré-história era forçada cai por terra quando observamos que a diversidade genética humana só faz sentido se houveram interações constantes e não violentas entre grupos. As misturas foram mais fruto de convivência, troca e aproximação do que de guerra. Ainda assim, esses episódios de conflito são parte importante da história, porque mostram um lado mais sombrio da nossa espécie: a capacidade de harmonia e a capacidade de violência caminhando juntas. Com o passar do tempo, algumas sociedades pré-históricas começaram a desenvolver valores. Não era um conceito formal nem moral, mas começava a surgir quando certos grupos percebiam que relações mais estáveis e cooperativas traziam vantagens evolutivas. A sobrevivência dependia de confiança, divisão de tarefas e cuidado com as crianças, e isso favoreceu uniões mais duradouras e menos baseadas em imposição direta. Em algumas culturas, já existiam escolhas mediadas por parentes, rituais que simbolizavam aceitação mútua e regras internas para impedir conflitos dentro do grupo. Isso não significa igualdade, mas indica uma transição importante, quando a cooperação passou a ser mais vantajosa do que a dominação. E foi nessa fase que as relações começaram a incluir algo parecido com vontade, preferência e reciprocidade, ainda que de forma limitada e muito distante do conceito moderno de consentimento. Apesar de toda a dureza da vida pré-histórica, nossos ancestrais também apresentavam uma diversidade de comportamentos que hoje chamamos de curiosidades, mas que para eles eram apenas parte da vida. Há evidências, por exemplo, de que a homossexualidade existia em várias comunidades, assim como ocorre em praticamente todas as espécies sociais. Ela não era tratada como tabu, mas sim como uma expressão natural dentro do grupo. Os padrões de beleza também eram muito diferentes. Em alguns períodos, corpos mais robustos representavam fertilidade e sobrevivência, enquanto em outros, habilidades específicas como caça, fabricação de ferramentas ou resistência física eram atributos extremamente valorizados. Há também registros indiretos de indivíduos com deformidades, diferenças físicas ou deficiências que foram cuidados e mantidos vivos por muitos anos,
o que indica que não havia apenas exclusão ou abandono. Em vários grupos, essas pessoas tinham papéis sociais importantes, como guardiões do fogo ou detentores de conhecimento ritual. E existiam ainda exceções culturais surpreendentes, como mulheres caçadoras em algumas regiões, líderes femininas, uniões flexíveis e relações afetivas que iam além do modelo tradicional. Tudo isso mostra que, mesmo antes da escrita, a humanidade já era muito mais complexa, diversa e criativa do que normalmente imaginamos. E o mais impressionante é perceber como muitos dos dilemas que enfrentamos hoje, ciúmes, escolhas de parceiros, desejo, disputas internas, inseguranças, expectativas sociais, já estavam presentes lá atrás, quando o fogo era o centro da aldeia e quando cada vida dependia da cooperação entre poucas dezenas de pessoas. A pré-história não é distante, ela está dentro da gente, está escondida em nossas emoções mais antigas, nas nossas reações automáticas, nos nossos medos e nos nossos impulsos. Estudar esse período não é curiosidade, é autoconhecimento. Quando olhamos para tudo isso, percebemos que entender a reprodução na pré-história não é simplesmente olhar para o passado, mas para a raiz mais profunda do que nos tornou humanos. Nada era simples, nada era instinto puro. Era negociação, era sobrevivência, era estratégia, era cultura. Existia afeto, existia cuidado, existia conflito, existia poder, existia consentimento e existia imposição, mas nunca de forma aleatória ou caótica, sempre inserida numa lógica de grupo que precisava funcionar para continuar existindo. Então, se você gosta de explorar temas assim, profundos, humanos, cheios de ciência e história, fica aqui comigo. E se você está sempre procurando um vídeo para te acompanhar durante o almoço ou jantar, se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar histórias de dinossauros, pré-história e mistérios do universo para cada refeição.